Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouco ainda sobre os desdobramentos da Revolução Russa. Na verdade, nós vamos tratar nessa aula a respeito do desfecho, né, dessa revolução. O que essa revolução levou? Muito bem. Então, nós vamos falar basicamente hoje sobre Stalin e o surgimento da União Soviética, né? A consolidação da ditadura socialista na Rússia, que também vai ser conhecido como stalinismo, né? Então, apenas para a gente contextualizar, nós estamos estudando a história do século XX, né? Nós já vimos aí neocolonialismo e imperialismo, na passagem do século XIX para o século XX. O neocolonialismo, que foi uma disputa entre as grandes potências europeias industrializadas por busca de territórios para investimento, né, levou, então, aquilo que a gente chama de partilha da África, né? Então, países da Europa começaram a ocupar territórios no continente africano e também no continente asiático. Essa disputa por território, essa rivalidade econômica, né, entre os países europeus, depois, como nós também já vimos, levou à Primeira Grande Guerra, conhecida como Primeira Guerra Mundial, né? E no contexto da Primeira Guerra Mundial ainda, né, a Primeira Guerra Mundial ela acontece de 1914 a 1918. E no ano de 1917, aconteceu a Revolução Russa, né? A Rússia, que estava participando da Primeira Grande Guerra, teve dentro do seu território também conflitos, né? Que levaram, então, à Revolução Russa, né? Uma série de circunstâncias ali, envolvendo crise econômica, crise social, foram fatores que contribuíram para a ocorrência da Revolução Russa. Muito bem. A Rússia radical, não é? Então, reconsiderando aí a sequência histórica, os problemas que levaram à Revolução Russa começaram lá em 1905, né? Foi o primeiro movimento ali de contestação contra o governo da Rússia, o governo do czar Nicolau II, né? E esse movimento foi crescendo, e em fevereiro de 1917, então nós temos ali um conjunto de fatores, incluindo perdas decorrentes da participação na Primeira Grande Guerra. A Rússia participava da guerra e teve muitos prejuízos econômicos, sociais, né? Perdas humanas, perdas de vidas, havia crise econômica, e então a situação era insustentável. Então, sem perspectivas para a classe trabalhadora, todo esse contexto, né, de incerteza, de falta de esperança, foram fatores aí que estimularam, que possibilitaram e abriram caminho para essa revolução. O czar, né, czar é o título do imperador da Rússia, né, era chamado então de czar Nicolau II, ele foi responsabilizado por toda aquela situação, né? Aquela crise toda, foi lançada a responsabilidade sobre ele, sobre o czar, e ele acabou então sendo destituído da condição de rei da Rússia. A partir daí foi criado então um governo provisório, né? Dentro do movimento revolucionário havia duas alas, dois grupos, os bolcheviques e os mencheviques, né? Bolcheviques era a maioria, mencheviques a minoria, né? Os bolcheviques eram mais radicais, os mencheviques, digamos assim, que eram mais moderados, né? Então, com a retirada do rei, do czar Nicolau II, né, do trono, foi criado um governo provisório através da Duma, que era a Assembleia Legislativa. E o líder dessa Assembleia era o menchevique, né, participante do grupo menchevique, Alexander Kerensky.
né, essa figura aí que nós estamos vendo, Alexander Kerensky, 4 de maio de 1881 a 11 de junho de 1970. Ele era advogado e também político e foi o segundo e o último primeiro-ministro do governo provisório russo, exercendo o cargo entre 21 de junho a 8 de novembro de 1917. Em outubro, a situação piorou ainda mais, né? Então, nós temos aí um segundo momento da Revolução. A Revolução, que começa em fevereiro de 1917, ela ganha uma situação nova em outubro de 1917, né? Chamada às vezes de Outubro Vermelho, né? Então, em outubro de 1917, os bolcheviques derrubaram o governo provisório dos mencheviques. Os bolcheviques eram liderados pelo Lenin, né? Vladimir Lenin. Eles, então, ocuparam o poder, perseguindo e eliminando todos os inimigos políticos, e assim eles levaram a Rússia a uma guerra civil, uma trágica guerra civil, que teve, entre outras consequências, né, a execução do czar Nicolau II e toda a sua família. Nessa guerra civil, a Rússia, então, ela se vê diante de dois grupos e dois exércitos, né? Na Guerra Civil Russa foram formados, então, dois exércitos. O Exército Vermelho, que era dos bolcheviques, os mais radicais, e o Exército Branco dos mencheviques. O Exército Vermelho venceu essa guerra interna dentro da Rússia e, em 1922, foi criada a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vladimir Ulich Ulanov, mais conhecido pelo seu pseudônimo de Lenin, ou Lenine, foi então um revolucionário comunista, político e teórico russo, que serviu como chefe de governo da Rússia Soviética de 1917 a 1924. E da União Soviética, de 1922 até a sua morte, né? Então, o Lenin, que fez parte do movimento revolucionário aí, se tornou então o chefe, né, o líder aí do governo russo. Os líderes, aliás, os ideais políticos da União Soviética tinham como base aqueles apregoados por Lenin e Karl Marx, economista do século XIX. Qual eram os ideais? Buscar uma transição do capitalismo para um Estado socialista governado pela majoritária classe trabalhadora, uma ditadura do proletariado. Então, esses eram os ideais de Lenin e Marx, né? Passar do capitalismo para um Estado socialista, com um governo da classe trabalhadora, sendo, portanto, uma ditadura do proletariado. Os bolcheviques se dedicariam a estabelecer o comunismo na União Soviética e apoiar as revoluções comunistas em outros lugares. Então, a ideia era que a revolução começava na Rússia, mas a intenção era que ela se alastrasse, né? Que ela ocupasse outros países da Europa. Então, a ideia era estabelecer no mundo inteiro esse sistema político e econômico, que é o socialismo. Na realidade, o Estado socialista bolchevique se organizou pela estrita adesão às decisões do Partido Comunista, uma ditadura que alegava representar os interesses da classe trabalhadora. Embora o discurso e os ideais da Revolução Russa tinham como principal alvo, ou pelo menos principal argumento, a defesa da classe trabalhadora, na prática, o que se viu foi o surgimento de um governo ditatorial, com um partido único, ou seja, sem democracia, com esse argumento de que era para o bem de todos. Era preciso que as coisas fossem desse jeito, um único partido, para o bem
da própria sociedade russa. Depois da morte de Lenin, então, em 1924, sedento por poder, o então secretário-geral do Partido Comunista Russo, Joseph Stalin, usou de manipulações políticas para desacreditar o rival Leon Trotsky, líder do Exército Vermelho, que foi exilado e depois assassinado por um agente soviético. Então, aqui nós temos o Stalin, que era secretário-geral do Partido Comunista, e o Trotsky, que era o líder do Exército Vermelho, né? Então, nós temos aí essas figuras. O Lenin, o Trotsky e o Stalin. Essas três figuras são as três figuras importantes aí nessa disputa política na Rússia. E com a morte do Lenin, que era o chefe do Estado, né, o governador da Rússia, o Stalin imediatamente ele arruma ali o jeito dele para ele ocupar o poder, né, conforme diz aqui o texto, né, através de manipulações políticas, ele desacreditou o Trotsky, né, ou seja, ele de alguma forma conseguiu tirar o Trotsky da jogada, se tornar o chefe de governo e ainda mandou o Trotsky para o exílio, né? O Trotsky foi viver no México e lá no México o Trotsky acabou sendo executado também por um agente soviético. Em 1928, Stalin, com o objetivo de fortalecer a economia da União Soviética, criou fazendas coletivas, desapropriando terras de agricultores. A medida foi um fracasso e provocou fome generalizada na Ucrânia na década de 1930, causando milhares de mortes. Stalin governou como ditador até a sua morte em 1953. Então, foram quase 30 anos do Stalin no poder, né? Destruindo, assim, inimigos políticos, deportando milhões de pessoas para campos de trabalhos forçados. Embora as políticas de Stalin tenham desenvolvido a indústria e originado um poder político e militar, né, que rivalizava com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, seu governo repressor não promoveu direitos civis essenciais para a população. Então, o Stalin se torna um ditador, né? Ele ocupa o poder ali por quase 30 anos, e ao invés de promover efetivamente o bem social, os direitos civis, né? Ele se torna um ditador, ele, de alguma forma, contribui aí para o crescimento da União Soviética, do ponto de vista econômico e militar, mas, ao mesmo tempo, ele causa aí muitos males para a população, para a sociedade russa, né? Basicamente, o que nós temos aí é a supressão das liberdades individuais, né? Embora as políticas de Stalin tenham desenvolvido, então, a indústria, né, ocorreu isso. O apelo do comunismo russo diminuiu gradualmente na segunda metade do século XX. A vida sob um regime totalitário, e é importante que isso fique claro, né, o regime socialista, soviético, stalinista, foi um regime totalitário, um regime ditatorial, né? Esse modelo, ele perdeu a sua força porque ele se distanciou dos seus ideais originais, né, que era a defesa da igualdade social, da justiça, da classe trabalhadora e assim por diante, né? Então, a vida sob um regime totalitário de um só partido, como o de Stalin, inspirou o escritor inglês George Orwell a escrever 1984, romance distópico publicado em 1949. Né? Muito bem. Então, nós temos aí 3 questões, né, como atividade, parte dessa aula. Então, com base no conteúdo estudado, responda quais fatores serviram de motivação para a Revolução Russa. Então, qual era o contexto
qual era a situação política, econômica, social no início do século XX, né? Entre 1905 e 1917, que levaram, então, à Revolução Russa. 2. O estabelecimento da União Soviética e as ações políticas de Stalin correspondem à busca de soluções para os fatores que motivaram a Revolução, né? Então, essa é uma questão para refletir, né? O estabelecimento da União Soviética e as ações políticas do Stalin, o que ele fez, estão de acordo com a busca de soluções para os fatores que motivaram a Revolução? Então, o que Stalin fez foi, de fato, algo positivo para a população russa no sentido da democracia, né? E questão 3, comente a diferença entre os mencheviques e os bolcheviques. Ok, pessoal? Então, fica aí essa nossa aula. Respondam as questões e eu aguardo a participação de vocês. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima aula. Tchau.